Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar de médium olfativo, né? Muita gente tem escrito aí pra mim querendo saber como é que funciona isso, de sentir cheiros, às vezes que ninguém mais está sentindo no ambiente, de conseguir ter essa percepção. Como é que funciona essa percepção? Bom, eu vou sempre desmistificando tudo, tá? Não tem mistério nenhum nisso também, não. Assim, nós somos o tipo de mamífero que temos um dos menores, é, do sistema olfativo piorzinho entre todos os mamíferos, né? A gente não tem um faro muito bom, vamos dizer assim. Existem mamíferos aí com olfato muito mais elaborado do que a gente. A gente percebe o cheiro através das nossas células que estão olfativas, que estão localizadas no nariz, né? E através dessa mucosa repleta dessas células, elas captam essas moléculas que estão suspensas no ar e pelo tipo de energia que essa molécula emite, ela isso é carregado, essa informação é carregada até o nosso cérebro e interpretada por ele sobre aquele determinado aroma. Primeiro ele separa se é agradável, se é desagradável e vai fazendo esses filtros todos até a gente conseguir identificar cheiro de que aquilo por memória associativa, né? Então, nós temos esse sistema todo aqui, né, que vai propiciar, que vai permitir que a gente capte, perceba toda essa movimentação no ambiente. Na verdade, são moléculas voláteis que ficam no ar suspensas e a gente consegue captar essas minúsculas partículas e fazer a nossa interpretação de acordo com o nosso cérebro, né? Então, a gente sabe que cães têm um olfato muito mais elaborado do que o nosso, né? Outros animais também têm uma percepção muito mais ampliada. A gente não é muito pequenininho, a gente ainda está caminhando muito nisso. Mas algumas pessoas possuem mais células olfativas do que as outras, então também conseguem perceber melhor os cheiros do ambiente. Então, como é que funciona isso para o outro lado? Às vezes, os espíritos, né, os nossos amigos extrafísicos, quando eu falo extrafísico, consciências que estão numa outra dimensão, eles estão trabalhando nessa outra dimensão e produzindo algum tipo de odor, né? Até pelo próprio eles mesmos, conforme nós também produzimos o nosso próprio cheiro, né? De acordo com como a gente está, às vezes a gente está limpinho, a gente está o suor, tudo isso produz esse tipo de molécula, de substância volátil que fica no ar e que é captado pelos outros. É assim que a gente identifica os odores, sejam eles bons ou ruins. Fragrância, quando é perfume, né, o cheiro do suor, o cheiro as próprias bactérias, elas produzem essas moléculas que ficam suspensas no ar, que às vezes umas não tem um odor muito agradável, né, não tem um cheiro muito agradável. Então, do mesmo jeito, está funcionando o mundo espiritual, né? Eles estão no lado de lá produzindo também essas moléculas que ficam em suspensão. Algumas pessoas, só que assim, elas estão sendo produzidas na frequência específica que eles estão vibrando. Algumas pessoas conseguem captar essas frequências e o cérebro consegue fazer a interpretação, se é bom ou se é ruim, se é agradável, e por memória associativa, não, isso aí tem cheiro de rosa, não, isso aí tem cheiro de carne podre, isso aí tem cheiro de éter. Então, em alguns casos, as pessoas estão captando realmente essas moléculas através das suas células olfativas, tá? Mesmo que elas estejam vibrando numa outra dimensão, é porque você já tem uma percepção já ampliada para conseguir perceber aquela moléculazinha, mesmo que ela esteja vibrando numa frequência, vamos dizer assim, acima dessa que a gente está acostumado aqui. Então, pode acontecer isso. E outras vezes, dependendo do trabalho que é feito, às vezes numa casa espírita, um trabalho mediúnico, a espiritualidade toda que está operando do lado de lá, caso ela queira ser percebida, ela manipula energeticamente também, através
do fluido dos médiuns que estão aqui, da doação de ectoplasma, que é essa substância mais densa que alguns médiuns conseguem produzir. Então, eles utilizam esse material para produzir essas moléculas com odor. Então, eles, através da manipulação energética, eles conseguem fazer a organização química e colocar o odor específico que eles queiram transmitir. Tipo, estão fazendo uma cirurgia espiritual. Então, a gente ainda está igual São Tomé, né? A gente precisa crer para... ver para crer. Então, no caso, não é nem ver para crer, é cheirar para acreditar. Então, numa cirurgia, às vezes espiritual, mesmo que não, você consiga visualizar que ninguém está utilizando o éter ali naquele ambiente, várias pessoas conseguem perceber o cheiro do éter. Então, você olha, você vê que não tem fraude, ninguém está manipulando o éter, a sala não teria como ter interferência externa, né? E aí você sente, a maioria das pessoas que estão ali no ambiente, ou quase todas, percebem o cheiro forte do éter. É porque a espiritualidade que está trabalhando ali conseguiu pegar de algum doador de ectoplasma que estava ali dentro, ou algum médium, ou até o mesmo paciente, e transmutou aquelas moléculas, colocou numa frequência compatível para que todos percebessem essa molécula ali dentro daquela sala, tá? Então, aí já é manipulação energética, a espiritualidade está conseguindo mexer na matéria e colocar essa matéria numa frequência compatível com a nossa. Então, a maioria, ou quase todo mundo que está na sala vai perceber que está compatível. Então, é um caso que a gente pode perceber assim. Ou então, quando é uma coisa assim, que eles não estão fazendo para que todo mundo perceba, que esse caso, geralmente a espiritualidade faz para que as pessoas que estão presentes possam acreditar que realmente está havendo um trabalho espiritual ali, algo sobrenatural, porque infelizmente a gente ainda precisa, né? A maioria ainda é igual São Tomé. Então a espiritualidade acaba fazendo isso. Às vezes tem apresentações como o Chico Xavier mesmo dizia que acontecia, que aparecia cheiro de rosas no ambiente. Então era assim, há uma manipulação energética do lado de lá para que todos do lado de cá percebam através das suas células olfativas normais que estão configuradas a perceber as moléculas dentro de um padrão vibratório já mais ou menos para todo mundo. Agora pode acontecer deles estarem manipulando do lado de lá e uma determinada pessoa, que aí é quando é chamado médium olfativo. Por quê? Porque ele tem uma percepção já ampliada, ele já consegue perceber essas moléculas mais sutis, mesmo que elas estejam vibrando numa frequência acima da nossa frequência aqui. Então essas pessoas têm essa capacidade. Aí, às vezes, percebe assim, presença de... E isso, se você tiver uma certa compatibilidade, às vezes acontece, né, com médium olfativo, você consegue perceber a presença de certos espíritos. Por quê? Do mesmo jeito que aqui, né, a gente, quem se cuida, tá sempre cheirosinho e traz um cheirinho específico, a gente às vezes reconhece até a pessoa pelo próprio perfume que ela usa, né, assim, isso continua do lado de lá, gente. Então tem espíritos que transitam em ambientes mais fétidos mesmo, né? São espíritos que estão vagando, que estão... Até porque eles foram para esses lugares, às vezes espíritos que desencarnaram também acontece muito, e que ficam próximos dos seus corpos físicos em que entram em estado de putrefação. Então eles acabam... todo aquele odor, todo aquele processo químico que acontece numa decomposição orgânica, ela é espelhada no corpo astral, no perispírito, né? Então até o odor, até o cheiro da putrefação, da decomposição daquele corpo, às vezes aquele espírito traz com ele. E aí o médium percebe, as outras pessoas que estão ao redor não percebem. Por quê? Porque aquelas moléculas estão vibrando numa outra dimensão. Então, o médium, que já tem uma capacidade um pouco mais aprimorada, consegue perceber a presença desses espíritos no ambiente,
né? Então, quando eles se aproximam, aí esse médium ele está vibrando, ele tem. Às vezes não é nem a compatibilidade, porque aquele espírito, né, dizer que assim, o médium também está numa situação tão ruim. Não, não é isso. É vibração. Aí é frequência, padrão vibratório das moléculas. Ele tem essa capacidade perceptiva já ampliada, que ele consegue entrar numa outra faixa de frequência, e aí ele capta a presença daquele espírito. Às vezes uma presença com cheiro ruim e às vezes até uma presença com cheiro bom. Assim, os espíritos mais elevados, é o que eu falei, como a gente não usa um perfuminho, né? Então tem espíritos também que conseguem se apresentar, né, de uma forma tão agradável que até o cheiro que ele exala é agradável, é bom. Então alguns vêm com perfume de rosas, né? Quando você vai fazer um trabalho, às vezes, num centro, você percebe o guia que está se aproximando pelo cheiro característico que ele traz. Né? Alguns caboclos, quando se manifestam também com um cheiro de ervas. A gente sente o cheiro de determinada erva, guiné, alecrim no ambiente, porque eles trazem, e às vezes até as ervas que eles trazem para fazer tratamento nas pessoas que estão ali. Então aí o médium olfativo consegue perceber. Por quê? Porque ele tem essa capacidade um pouquinho mais elaborada. Do mesmo jeito que os clarividentes, né, eles vêm com uma percepção visual maior mesmo, além de já estar com o chakra frontal mais ativo, né, que essa percepção olfativa também trabalha junto com o chakra frontal, mas a gente tem uma configuração mesmo visual que nos permite visualizar, perceber ondas fora desse nosso padrão vibratório que a gente está configurado, vamos dizer assim, dentro daquela faixa. Então é comum mesmo, é normal que alguns médios, principalmente assim os que já vêm com um certo desenvolvimento, né, que já vêm com várias percepções mais desenvolvidas, tipo a audição, né, que consegue captar ondas sonoras que a maioria não percebe, mas ele está captando, como os cães. Né? Visual, consegue também perceber coisas que a maioria de nós não percebe, mas tem pessoas que conseguem perceber, conseguem captar ondas diferentes, ondas do espectro luminoso e conseguem visualizar mais coisas do que a grande maioria consegue. E assim tem os também que têm o olfato mais desenvolvido, que é normal, como que a gente vê que até alguns animais, como os cães, possuem um olfato mais desenvolvido que o nosso. Eles conseguem perceber a menor partículazinha que tiver no ar, eles conseguem captar e interpretar e saber o que diferenciar, né? Que cheiro é aquele. É bem interessante. Eu acho que assim é uma percepção bacana da gente observar, né? Que às vezes pergunta para quem está do lado: você está sentindo cheiro diferente de alguma coisa? E você vai começar a despertar e você perceber que você tem essa capacidade de identificar, né, os cheiros ao seu redor. Isso também é uma maneira de você sentir o que está te rodeando. Né? Que geralmente um cheiro agradável a gente vai associar também uma companhia espiritual um pouquinho melhor. Né? Mas, assim, a gente não pode generalizar tudo. Alguns espíritos trabalham também e vêm fazer trabalhos que são necessários e às vezes não são tão cheirosinhos, acontece. Né? Mas a gente tem que ver que tipo de trabalho. Mas, em via de regra, né, tem pessoas que conseguem perceber, às vezes o obsessor, ele tá tão forte com a energia da cachaça, do cigarro, né, que aí a gente consegue perceber a aproximação desse obsessor. Ele vem impregnado disso. Então aí dentro de casa, do nada surge um cheiro de cigarro. Ninguém fuma, né? Ninguém entrou aqui e fumou. Por que aquele cheiro de cigarro forte? Às vezes acontece comigo, eu identifico. Né? Então é o cheiro do tabaco forte, né? Da nicotina. Aí eu fico, já tem um amiguinho aqui meio esquisito. Né? E lógico que eu não vou dizer, porque o cara fuma, o cara não é legal. Não, não tem nada a ver.
mas pelo menos eu identifiquei que tem uma situação estranha ali, né? A gente tem que só que observar e não criar preconceitos em cima disso, né? Como o cheiro da bebida, às vezes acontece também. E são espíritos, às vezes, que não estão trabalhando para o mal, não. E é isso que a gente tem que ficar atento, né? É como aqui, às vezes você tem um amigo que gosta de tomar uns gorós, mas ele é uma pessoa, ele tem o vício dele, tem a dificuldade dele, mas ele não é uma pessoa ruim. E que se você precisar, ele vem e te ajuda. Então a gente tem que ficar atento a isso também, né? Não criar preconceitos, porque tudo que acontece aqui acontece do lado de lá, gente. É assim que funciona. E a gente não sabe que vínculos nós criamos espiritualmente lá no passado, né? A gente pode ter amizades com espíritos que ainda tenham vícios, que ainda tragam muita coisa terrena, mas que está trabalhando, querendo nos ajudar, né? É lógico que às vezes até atrapalha um pouco, mas não. Mas em via de regra são espíritos bons que estão querendo nos ajudar. Ou podem ser obsessores que estão querendo nos arrastar também para um tipo de vício, porque eles se alimentam dessa energia, né? Então você tem que ficar ligado. De repente, você começa a sentir cheiro de cigarro no ambiente. E aí você começa a fumar mais, para quem nunca fumou, volta a fumar, ou começa a fumar, ou quem parou de fumar, volta a fumar, entendeu? Tem que ver se não é um assédio mesmo, né? Porque se aquele espírito traz esse odor junto com ele, é porque ele está impregnado naquilo. A bebida, a mesma coisa, a gente tem que ficar ligado. E de repente tem um obsessor que se alimenta da energia e aí você está bem compatível. E geralmente, se a gente percebe, assim, eu vou muito pela compatibilidade. Então, quando a gente consegue perceber a presença daquele espírito, assim, sentir cheiro, visualizar, a maioria das vezes é porque a gente está vibrando igual. A gente está na mesma frequência dele. Se a gente percebe, não adianta a gente ficar com medo do obsessor, que você para pensar que você está na mesma frequência, tá? Porque, em verdade, assim, o que a maioria que acontece é a gente estar rodeado deles e a gente não percebe porque a gente está numa frequência acima. Quando a gente começa a baixar a nossa frequência, a gente percebe todos eles que estão ao nosso redor. E aí é que é fogo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre para manter alto, porque inimigo oculto todo mundo tem. Não se engane, sabe? Por mais bonzinho que você seja, por mais legal, sempre tem um para querer te derrubar e puxar teu tapete. Então, se você tiver uma frequência acima, você não vai percebê-lo. Então, preste atenção no cheiro que você está sentindo ao seu redor. Se você é médium e tem essa percepção, é oportunidade de autoconhecimento também. Eu sempre vou bater na tecla do autoconhecimento. Porque a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa para a gente se conhecer. Não é só para a gente se sentir o cara. Não. Toda essa conexão que a gente tem com o lado de lá é a oportunidade melhor da gente viver aqui. Da gente pegar um pouquinho do lado de lá, trazer para cá e viver melhor aqui, vivenciar a nossa vida aqui. De uma forma, você tendo noção que você não morre, que o espírito continua, e você, às vezes, receber dicas legais do lado de lá e trazer para cá. Então, mas dependendo com aquilo que você consegue perceber, que você se conecta, demonstra como você está vibrando, né? Então, a gente tem que ficar ligado. Começou a sentir cheiro que não é muito agradável, avalia, vê o nível dos teus pensamentos, com o que você está sintonizando, que você está dando brecha para que quem está ao teu redor consiga ser percebido, tá? Assim, eu sempre coloco que, gente, nada disso é regra, tá? Não é colocar dentro de uma caixinha e é isso, porque cada caso é um caso. A espiritualidade, mediunidade, é assim, a gente não tem como dizer isso é assim, isso é assado, não tem como. Porque cada caso é um caso mesmo, é em função daqui, né? Eu não posso chegar e falar, olha, sentir um cheiro ruim é porque é um espírito ruim. De repente há uma exceção, como eu falei lá atrás, e não é. Então, tudo a gente tem que observar como tá o nosso ambiente. Quando você percebe esse cheiro, como é que eu estou me sentindo? Eu estou irritada, eu estou calma? Como é que o ambiente ficou depois dessa minha percepção?
né? O que que isso trouxe? O que que isso acarretou? Trouxe irritabilidade? Vai observando todas as consequências para a gente poder analisar e sentir o que realmente aconteceu. Mas eu acho que, contudo, é uma coisa muito legal a gente ter as nossas percepções ampliadas. Futuramente todos terão isso. Nós teremos nossas capacidades todas assim cada vez mais ampliadas, cada vez mais pessoas vão ter a percepção das outras dimensões. Transição planetária, o planeta está mudando a frequência, consequentemente nós estamos alterando a nossa frequência, isso vai permitir que as nossas percepções se ampliem, né? Então vamos acostumando aí, porque eu não estou falando de longo prazo não, tá? Essa transição planetária já está acontecendo. E até mesmo pelos relatos que eu recebo, as pessoas que me procuram, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão despertando, estão conseguindo perceber melhor o outro lado. Algumas se apavoram, né? E é por isso que eu estou aqui, para não deixar ninguém se apavorar. É fenômeno natural. Não existe nada de sobrenatural. Tudo física, tranquilamente. Vamos estudar como é que funciona o fenômeno, tipo agora, como é que a gente consegue perceber o cheiro? Então vamos lá estudar como é que funciona. Ah, porque são moléculas voláteis captadas pelas células olfativas e tal. Então essas moléculas estão vibrando num determinado padrão. E se elas estiverem vibrando numa outra frequência que as nossas células olfativas consigam captar, vamos perceber o cheiro do mesmo jeito. Entendeu? Tudo é só a gente estudar um pouquinho que a gente vai ver que não existe fenômeno para apavorar ninguém. É coisa natural. A gente está evoluindo, o planeta está evoluindo e que bom, né? E cada vez mais a gente vai ter essas percepções mais apuradinhas. A gente vai conseguir perceber melhor o nosso ambiente. E a gente vai conseguir captar melhor todas as energias ao nosso redor, que vai ser uma defesa nossa também. Né? No momento que a gente está percebendo, está captando que não tem coisa legal, a gente se afasta, não entra na pilha. Tudo isso é uma ferramenta maravilhosa para a gente crescer. Se você está num ambiente, às vezes, de trabalho, percebe um cheiro ruim que ninguém está percebendo, é sinal, pode ser um espírito de baixa vibração, que veio de um lugar bem ruim, que esteja querendo perturbar ali um ambiente, né? Que esteja realmente querendo tumultuar. Às vezes um desencarnado que está precisando de ajuda. Então também, é isso que não vamos generalizar. Um desencarnado que ficou muito apegado ao corpo físico. Às vezes esses espíritos, quando chegam nas mesas mediúnicas, os médios percebem também um cheiro ruim. Eles estão tão apegados à matéria ali em decomposição que eles trazem esse cheiro com eles, né? Então, a gente vamos começar a observar aí direitinho para lidar com a nossa mediunidade da melhor forma possível, porque é uma coisa muito bacana, sabe? Não tenham medo, vamos estudar, estou aqui para dividir, eu sei que às vezes eu embolo mais do que explico, mas a minha função está aqui de coração, tentar ajudar todo mundo a passar por esse problema de forma tranquila, tá? Que não tem nada de assustador, tá bom? Então, mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.